Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento a oportunidade de estar conversando com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência lá do nosso serviço. A proposta dessa apresentação de hoje, eu vou falar sobre lombalgias, mas como lombalgia já é um assunto bastante discutido, a gente tentou fazer um esquema didático, diagnóstico, sobre as lombalgias de origem não óssea, um esquema que seja interessante para todo mundo conseguir, de forma didática, dividir essas lombalgias para diagnóstico e tratamento. Para a gente fazer esse diagnóstico, esse esquema, a primeira grande divisão que a gente tem que fazer entre essas lombalgias são as lombalgias sem irradiação e com irradiação. O diagnóstico vai ser feito através de alguns fatores nas duas lombalgias, que são a presença ou não do fator emocional, as queixas chaves que o paciente apresenta do Zhang-Fu, de meridianos curiosos, enfim, de todas as possíveis origens pelas queixas, os fatores de melhora, de piora, a presença de pontos de acupuntura envolvidos, identificados, e que vão levar a gente a identificar o Zhang-Fu envolvido, e o exame físico. Nas lombalgias com irradiação, a única diferença é que a gente vai usar o local da irradiação como um fator de identificação da estrutura acometida. A partir dessa primeira subdivisão, existe uma segunda subdivisão que vai tornar a identificação mais clara. As lombalgias sem irradiação, elas podem ser divididas em pontuais e difusas. Se vocês observarem, se vocês observarem, a emoção ela fica num ponto dessa estrutura onde ela acomete todos os tipos de lombalgia. Ela vai poder estar envolvida tanto nas sem irradiação como nas com irradiação. As pontuais, as difusas, unilaterais e bilaterais. O fator emoção sempre vai poder ser um fator etiológico dessas dores. No caso das lombalgias sem irradiação, de característica pontual, a gente vai se ater em três possíveis origens: Zhang-Fu, pontos Ashi e ciliar, ponto bexiga 32. Então, discorrendo um pouquinho sobre essa parte pontual, o fator emocional já foi bastante descrito nessas palestras anteriores, então isso aqui é só uma reprodução do que já foi falado. Via meridiano distinto, quando a gente tem um fator emocional importante, e lembrar que no caso da coluna lombar, o fator emocional envolvido está com um sentido dado pela mente de tenho de aguentar firme ou não aguento mais, então sempre a estrutura da coluna lombar, como é o que aguenta toda a parte do peso do corpo, todos esses sentidos relacionados com aguentar, eles vão parar nessa região da coluna lombar. Então, como a gente já viu na palestra anterior, via meridiano distinto, então, isso vai parar diretamente no corpo físico. Lembrar que quando só o meridiano distinto está envolvido e a gente tem só um fator emocional, esse paciente ele vai apresentar dor, mas ele não vai apresentar nenhuma grande limitação funcional e nem os exames vão apresentar alguma alteração importante. Nesse caso da lombalgia, então, com o fator emocional, a gente vai identificar o fator, o tenho de aguentar o marido, tenho de aguentar a falta de dinheiro, no caso dessa senhora, a gente vê que ela tem uma flexão bastante difícil aqui, identificado o fator, a gente usa o PA16, como a doutora Márcia já falou na palestra anterior, e veja que após identificação e estimulação, a reação é bastante importante, né? A gente vê que o fator emocional realmente limita bastante. A segunda grande origem desse tipo de lombalgia seria um Zhang-Fu. Então, é importante lembrar que, ao longo da nossa musculatura paravertebral, circula o nosso meridiano de bexiga, e nesse meridiano a gente tem os pontos Shu dorsais dos nossos Zhang e dos Fu. Então, a origem dessa dor, ela pode identificar o órgão comprometido. A gente procura a dor, identifica qual que é o ponto, e por aí a gente vai ter já um diagnóstico. Então, só deixando um pouco mais claro. Então, ao longo das duas fileiras dos meridianos de bexiga, a gente tem os pontos Shu e Jing, do Zhang e dos Fu. Então, por exemplo, na altura de L1, a gente tem bexiga 22, que é ponto Shu dorsal do Sanjiao, mais um Tsun e meio para o lado, a gente tem ponto bexiga 51.
Quando a gente fala em Shen rins, é importante lembrar que a nível de L3 e L5 a gente tem 2 pontos, bexiga 24 e bexiga 26, que são respectivamente chu dorsais de VC6 e VC4 e também correspondem a Shen rins. A nível de L4, bexiga 25, do nosso intestino grosso da Changshu, bexiga 27, Xiao Changshu, bexiga 28, Panguangshu. Então, esses são os pontos dorsais. Por aí você identifica uma desarmonia de Zhang e de Fu, e aí você vai partir para o tratamento. Então, exemplificando, um paciente de 65 anos que tinha uma lombalgia, se vocês observarem fatores de melhora e de piora, então, nictúria, poliúria, piora com frio, piora com cansaço, queda de cabelo, todos os sintomas de deficiências do Shen rins. E a partir daí você já faz o diagnóstico, você percebe pelo seu exame físico que existe uma extensão difícil da coluna, com limitação, a língua pálida, rosada, própria dessas deficiências, você identifica a deficiência do Shen. A nossa forma de tratar isso no pronto atendimento nosso lá na Unifesp é através do sistema Cialic que a gente usa, sistema Yamamura de linha de implantação de cabelo. Então a gente acha a região equivalente ao Shen rins, a gente estimula e você pode perceber imediatamente que essa extensão ela já fica bem mais fácil e o paciente acusa a regressão da dor. Os pontos ASH ou não pontos de acupuntura são pontos que não vão corresponder a nenhuma localização anatômica dentro do nosso conhecimento dos meridianos. Eles ficam fora, eles não correspondem a absolutamente nenhum ponto, muitas vezes relacionados com dores de característica miofacial. Então, aqui a gente vê um paciente que tinha uma dor fora da região de meridianos, a gente estimou que faria mais ou menos, estaria mais ou menos na altura de L3, a gente trabalha aqui com um microsistema por simetria. Então, a gente foi procurar a mesma região a nível de T3, faz a estimulação do ponto, e aí com isso o paciente acusa também a melhora da dor. E o último grande tópico dessas características sem irradiação e pontuais seria a estagnação em Shikizui Shia ou bexiga 32. Esses 2 pontos, ciliar e Shikizui Shia, eles são pontos, lembrando que o bexiga 32 fica a nível do 2º forame sacral, Shikizui Shia abaixo do processo espinhoso da 5ª vértebra lombar. Esses 3 pontos eles estão relacionados sempre a órgãos pélvicos, e aí a gente está falando de intestino grosso, intestino delgado, bexiga e matriz uterina. Então, essa paciente apresentava dores, aí imediatamente a gente identificou a localização deles e foi procurar na face anterior do abdômen os pontos correspondentes a essas estruturas. Então, no caso de estômago 25, ponto MO de intestino grosso da Chang, para a gente ver se estava doloroso, pontos extras de ovário a nível de VC7, 2 dedos, mais ou menos 1 tsum e meio, 2 tsuns ao lado, VC4 e VC3, VC4 lembrando de intestino delgado, VC3 e zigong, pontos de matriz uterina, bexiga. Então, foi identificado onde estava a dor e feito o diagnóstico de patologia do Dachang e do Baogong, e aí a gente acabou tratando eles com sistema Yamamura de externo, que a gente usa bastante lá no pronto atendimento. A gente localizou esses pontos dolorosos equivalentes à região lombar, e aí você trata o paciente e ele também vai mostrar a regressão da dor em questão. Bom, terminado esse ramo das lombalgias, no caso sem irradiação pontuais, nós temos também as difusas. As difusas, elas, de novo, sempre lembrar a importância do fator emocional, e como a gente já viu, quando o fator emocional está associado, a gente vai trabalhar com TA16, que é um ponto importante. No caso do segundo tópico, as lombalgias com piora a extensão, nós temos que pensar em 2 possíveis causas, Fuchong e Shen rins. Fuchong, importante lembrar, meridiano curioso Chongmai, ele tem 3 ramos, Fuchong é o ramo posterior, ele vai circular anteriormente à coluna e ele está relacionado a afecções do trato digestório e afecções ginecológicas. Então, o paciente vai te contar uma lombalgia relacionada com patologias do digestório ou da matriz. Então, pacientes portadores de gastrite, pacientes portadores de patologias digestivas, pacientes portadores de patologias miomas e patologias uterinas, então, apresentando concomitantemente lombalgias dessa região. Então, aí a gente vai tratar com o ponto de abertura do meridiano curioso Chongmai BP4.
E a segunda possibilidade, que seria Shenhis, como já foi discutida na outra parte das pontuais, é a mesma forma de tratamento, você identifica pelos fatores de melhora ou piora, que vão ser sintomas do Shenhis, as relações com fadiga, com frio, com cansaço, relações com alterações de ritmo urinário, então você identifica que essa dor é proveniente do Shenhis. Você tem um terceiro grupo nessas patologias difusas com piora à flexão da coluna. No caso da piora à flexão, a gente vai ter um meridiano envolvido do MAI, que é o meridiano da coluna vertebral. A gente percebe que o paciente tem uma dor localizada na região da coluna difusa e, como grande sintoma-chave do DUMAI está relacionado à retificação da coluna, o paciente vai fazer a manobra de flexão e você vai observar essa retificação. Então, veja, a paciente com uma dificuldade importante à flexão, a gente identifica a retificação da coluna lombar nesse segmento, você localiza e faz a inserção do ponto ID3, que é o ponto de abertura do DUMAI, e você tem a reavaliação com a melhora imediata da flexão. Retração da musculatura posterior. Como já foi falado hoje na primeira aula pelo professor Issal, do trilho anatômico anterior, a gente tem também um trilho anatômico posterior, que vai desde a nossa região cervical, a musculatura paravertebral desce, passa pela região glútea, isquiotibiais, região posterior da panturrilha, chegando até tendão do calcâneo lá embaixo. Então, é um trilho inteiro que é muito frequente que as pessoas tenham uma retração importante. Então, você faz a manobra 90-90, você põe a articulação do quadril e do joelho a 90 e você vai estendendo e você vai ver quanto falta, o ângulo que falta para ele apresentar totalmente retificada. Aqui a gente vê uma retração de aproximada de 30 a 40 graus, mais ou menos, que é uma retração importante, isso retrai toda a região lombar e o paciente vai apresentar dor. Aqui a gente trabalha com um ponto que também é da técnica do professor Issal, sistema Yamamura, de músculos. Então, na base do quinto metatarso, a gente tem o ponto correspondente a todo esse trilho anatômico posterior. Você faz, lembrar que esse tipo de ponto é utilizado com estimulação a nível de periósteo, senão você não tem o resultado necessário, tá? E aí, imediatamente, vocês podem ver aqui pontuando na base e o paciente mostrando já uma boa mudança nessa retração posterior. Aqui você vê o antes e o depois. E, por fim, para finalizar essa parte, a gente tem os meridianos curiosos envolvidos com essas lombalgias. O Yankiao-Mai, como já foi falado, bexiga 62, relacionado com sono não reparador e polimialgias. Então, como a professora Márcia já falou, a gente trabalha com o ponto bexiga 62 modificado, já na linha de mudança de coloração da pele, descendo em direção do maléolo para baixo, na linha de mudança. Aí, com a estimulação, você vê o Yankiao-Mai sendo estimulado e produzindo já um bom resultado. Esses meridianos curiosos, eles vão ser todos identificados quando eles vão provocar alguma dor em região lombar pelo seu sintoma-chave, as queixas-chaves de cada um. Então, lembrando em relação ao DUMAI, a retificação da coluna, o Yankiao-Mai, as dores com sono não reparador, o Fuchong, sistema digestórios e matriz, em Wei-Mai, sintomas cardiológicos, e em Kiao, sonolência diurna, associados com lobalgia, você faz o diagnóstico da presença do meridiano curioso envolvido e trata de forma adequada. Então, aqui a gente vê a paciente, né, com bastante limitação, as dores generalizadas, ela tinha Yankiao-Mai positivo, tinha epigastralgia e mioma Chong-Mai positivo, retificação de coluna do MAI, palpitação em Wei-Mai, patologia cardíaca, sonolência diurna do Yankiao-Mai, e quando você tem muitos meridianos curiosos envolvidos, no nosso pronto atendimento, a gente trabalha com um ponto craniométrico chamado lambda, que vai fazer estimulação de concomitante de todos esses meridianos. Tá? Agora, na parte com irradiação, de novo, lembrando que a emoção sempre está envolvida. O fator emocional, então, já foi discutido. Meridianos curiosos. Então, voltando. Então, nessas lombalgias com irradiação, elas vão ser divididas, então, em unilateral e bilateral a irradiação. Então, a gente começa, de novo, no fator emocional, que é sempre o que pode estar envolvido em todas elas. E, a partir daí, então nessas lombalgias com irradiação,
Então, novamente, então a gente já falou do fator emocional, os meridianos curiosos envolvidos, e aí sempre lembrando do sentido do tenho de aguentar, ou preciso aguentar firme. Os meridianos curiosos envolvidos, aqui existe uma diferença em relação aos outros meridianos curiosos que a gente falou, porque nessas dores com irradiação, existe um tipo de dor que vem em região da musculatura paravertebral, só que de característica ascendente, diferentemente do nosso meridiano de bexiga. Então, a gente precisa lembrar sempre do luo longitudinal do Dumai. O luo longitudinal do Dumai, ele passa na região da nossa musculatura paravertebral, mas ele tem característica ascendente. Então, quando o paciente falar em dor de região lombar ascendente pelo trilho anatômico paravertebral, sempre desconfiar do luo longitudinal do Dumai, tá? De novo, a identificação desses curiosos é feita pela queixa-chave. Então, quando é Dumai, a gente tem retificação de coluna. Quando é o luo longitudinal, a gente tem a retificação mais a irradiação ascendente. E no caso do Daimai, a gente tem a poliartralgia com irradiação para a cintura. Lembrar que o Daimai, ele cruza o Dumai na altura do VG4 e ele faz um desenho anteriorizando a partir da região lombar para a parte anterior do abdômen. Ele faz um círculo na cintura. Então, toda vez que o paciente te mostrar esse tipo de irradiação do posterior para o anterior, fazendo o desenho da cintura, sempre lembrar do Daimai, bastante importante. E o tratamento vai ser feito de acordo com o seu diagnóstico. No caso dessa paciente, ela tinha essa lombalgia com irradiação ascendente, com retificação de coluna, luo longitudinal do Dumai envolvido. Aí a gente trabalha com 2 pontos. Primeiro o ID3, que é o ponto de abertura do Dumai, e depois o VG1, que é um ponto que especificamente trabalha o luo longitudinal. O VG1, como é um ponto de acesso muito desconfortável, a gente trabalha lá com o sistema Ciol de simetria, então a gente faz na região do quinto metacarpo. E aí vocês podem observar, então, a melhora bastante grande da flexão imediata já, né? Os meridianos principais também podem estar envolvidos nesses casos de irradiação. E aí é importante lembrar assim, você tem 3 tipos possíveis de irradiação dessas dores lombares. Primeiro, via parte anterior da coxa, lembrar que esse é o trajeto do meridiano do estômago, do Wei, face lateral do membro inferior da coxa ou da perna, e face posterior da perna, que é o meridiano do Panguang. Aí você identifica qual o meridiano pelo tipo de radiação, lembrando que para Panguang, o início dessa patologia está a nível de intervalo L5-S1 na raiz, nas faces laterais normalmente L4, L5, e na face anterior L2, L3 e L3, L4, que vai jogar essa irradiação para a face anterior da perna. Quando você identifica essas irradiações, você vai trabalhar de acordo com o meridiano encontrado. No caso desse paciente, você veja que ele tinha um estrabismo convergente, uma provável paresia do reto lateral dele, onde passa VB1, então ele já tinha um sintoma do DAN, da vesícula biliar. A irradiação era via face lateral, identificado o DAN. A gente trabalhou com circulação do Shaoyang, TA5-VB41, e com isso você tem a regressão da dor. Meridianos tendinomusculares também são importantes fontes de dores com irradiação. No caso do meridiano tendinomuscular, lembrar rapidamente que os meridianos tendinomuscular começam a partir dos pontos Tings. Se o meridiano principal estiver em situação de vazio ou de deficiência, o Ting vai ficar em deficiência. O Ting em deficiência, energia Wei, que energia de defesa, não vai conseguir fazer a proteção desse espaço, e energia perversa penetra. Então, nesses casos, eu sempre tenho a penetração de algum tipo de energia perversa, aqui, levando à patologia. A forma matemática da gente compreender isso é que se a energia perversa estiver mais forte que a energia de defesa, você vai ter evolução da doença. Se elas tiverem força igual, isso vai permanecer latente. Se tiver uma força menor, a Wei Qi se encarrega de eliminar essa energia perversa. Nesses casos de energia perversa, eu vou ter a piora com a energia perversa em questão, no caso de frio, vento frio, umidade calor, umidade frio, e o paciente relata o temor ou a aversão. Então, a minha dor piora com frio, eu tenho aversão a frio, você já identifica que o meridiano tendinomuscular deve estar envolvido. Aí, no caso desse paciente, então, a gente identificou, ele tinha uma lombalgia com irradiação para a face posterior, lembrando que isso é canal de bexiga, piora com frio e aversão ao frio, então, tendino muscular do Panguang, tratado com um ponto de tonificação dele, e
a gente acaba mexendo também sempre com os pontos de reunião dos tendinomusculares musculares que são importantes, no caso dos Yangs do pé e D18, e com isso a gente vai esgotando então essas irradiações, a gente termina com Shikizui Shia bexiga 32, como no outro caso da sem irradiação, mesma forma de diagnosticar e de tratar, e no caso das com irradiação bilateral, a única coisa a pensar é retração da face do trilho anatômico posterior, como a gente já viu também na primeira parte da aula. Muito obrigado a todos.